Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu desejo realmente que a palavra de Deus seja a sua melhor companhia. A companhia que nos alimenta, que nos direciona, que nos forma. É a companhia de Jesus, Jesus palavra viva, que traz vida para a nossa vida. E é por isso que nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, implorando sobre nós sua bênção, sua graça, sua proteção, sua luz e a sua direção. Implorando que Deus venha em nosso auxílio e possa nos socorrer e nos proteger. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ah, Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nos ilumine, que a Tua palavra nos forme, que a Tua palavra nos direcione, que a Tua palavra penetre o nosso ser e nos faça cada vez mais íntimos ao Teu amor. É a Tua palavra, Senhor, que nós queremos viver. É a Tua palavra que nós queremos aprender. É a Tua palavra que nós queremos praticar. Por isso, venha nos ensinar, venha nos direcionar. Venha, Senhor, nos iluminar com Teu amor e com a Tua bondade. Venha, Senhor, nos dar a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar a palavra de Deus no nosso coração. Estou aqui já anotando, né? Mateus capítulo 24, os versículos de 1 a 28. E você faça isso também no seu caderno, tá? Para que você, todos nós possamos crescer, gente, cada vez mais na intimidade com a palavra de Deus, sabe? Tem que falar logo isso no início do nosso programa, para que a gente não perca esse foco, essa luz, essa direção. O Papa Francisco nos recordou esses dias da primazia que nós precisamos dar à palavra de Deus na nossa espiritualidade cristã. A primazia é o primeiro lugar que a palavra deve ocupar. E é uma relação de amor, a leitura orante da palavra de Deus. É uma relação amorosa, onde nós, como filhos, vamos escutar o que o Pai nos fala por meio do seu Filho, palavra viva, Jesus nosso Senhor. Então, vamos saborear a palavra de Deus? Olha como ela começa hoje nos direcionando. Quando Jesus saiu do templo e foi caminhando, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele então declarou: não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. Veja, aqui é uma profecia, o versículo de número 2. Mas essa profecia, ela é uma promessa. E essa promessa, no primeiro momento, ela parece ser dura de ser ouvida, né? Porque é uma promessa que está prometendo que vai destruir tudo. Está olhando ali para o templo, onde as pessoas estão admirando o templo, e não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Né? E eu queria que nós pegássemos essa promessa e realmente guardássemos ela para nós. Porque nós muitas vezes ficamos com as promessas somente adocicadas. Não, as promessas de Deus, elas vêm para renovar nossa vida. E muitas vezes para Deus nos renovar, nos refazer, é preciso destruir o que está velho. É preciso destruir o que está profanado. E o templo de Deus, esse templo que os homens estão profanando, a própria profanação será a causa da destruição. Né? Então é por isso que Jesus está profetizando sobre o templo. Você vai se recordar que ele precisou entrar nesse templo e precisou usar o chicote para colocar para fora os que estavam fazendo da sua casa do seu pai um covil de ladrões, de negócios, de negociatas e assim por diante. Então, é duro, mas é verdade. Não façamos dessa casa que sou eu um lugar de prostituição, de comércio, de nada.
Não permitamos que esse templo, que é a morada de Deus, seja destruído. Então, isso é muito importante, mas essa é também a promessa de Deus logo no início do nosso estudo. Quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: dizendo-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: atenção, que ninguém vos engane. Aqui, você pode só anotar essa ênfase do versículo 4, porque ela é uma ordem de Deus para nós. Que ninguém vos engane. Ou seja, que não nos deixemos nos enganar por ninguém nem por nada. É uma ordem de Deus. Cuidado, porque nós muitas vezes somos enganados. Nós somos muitas vezes iludidos. Nós nos deixamos levar por qualquer conversa. Nós nos deixamos nos levar por qualquer papo, por qualquer pregação, por qualquer ilusão. Não se deixeis enganar. Por quê? Muitos virão usando o meu nome e dizendo: Cristo sou eu, e enganarão muita gente. Muita gente usando o nome de Jesus. Não basta falar o nome de Jesus para dizer que é de Jesus, porque qualquer um pode chegar e fazer isso, né? E é preciso denunciar que no passado houve falsos profetas. É preciso denunciar que no tempo presente temos falsos profetas e falsas profecias, pessoas que choram usando o nome de Jesus, pessoas que fazem clamores e tantas coisas em nome de Jesus. Desculpa, cuidado com aquilo que não é autêntico. E aí você usa o discernimento de Jesus, é pelos frutos que se conhece, né, quem é a verdadeira árvore. Cuidado, porque nem tudo que reluz ouro é ouro, nem tudo que parece ser prata é prata, nem tudo que parece ser bonito é bonito por dentro, nem tudo que parece ser de Deus é de fato de Deus. É preciso ter muito discernimento. No tempo em que estamos vivendo, onde as pessoas raciocinam menos, por causa da lentidão que as redes sociais, internet, esse mundo viralizado que nós estamos provoca em nós, nos deixamos facilmente se enganar e se iludir. Logo ouvireis falar de batalhas e notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 6 tem outra ordem de Deus: prestai atenção e não vos assusteis. Eu acho que ninguém é alheio às notícias que saem nos jornais, nas notícias que saem das pessoas, nas redes sociais, as notícias que saem de boca em boca. Eu já escutei mais de 1000 vezes. É o fim, é porque é o fim do mundo, é o fim do mundo. Existem os profetas apocalípticos aí, existem os profetas da desgraça, existe profeta para tudo quanto é tipo de gosto. E cada um se sente mais profeta do que o outro. Não vos enganei, prestai atenção e não vos assusteis. Sabe por quê? Porque tem pessoas que querem converter outras à força do medo, gerando terrorismo no coração das pessoas. A conversão só é verdadeira se ela vem do amor. Por mais que passe pelo caminho da dor, mas o que converte de verdade é o amor, não é o terror. Mas há aqueles que querem lançar o medo, porque na verdade o medo é um mecanismo terrível para os afetos humanos, para as emoções humanas. Então você mantém uma pessoa cativa até religiosamente falando, mantendo ela presa ao medo. E aí se prende ao medo de desgraças, de tragédias, de acontecimentos bruscos, e usa muitas vezes até a palavra de Deus para fazer isto. Essas coisas vão acontecer, guerras, conflitos e tudo mais, mas não é o fim, a palavra que está falando para nós. De fato, há de se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso é só o começo das dores. Então, em poucas palavras, tudo isso é só o começo das dores. Meia palavra basta, né? Então vos entregarão à tribulação e vos matarão por causa do meu nome. Sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados.
trairão uns aos outros e se odiarão mutualmente. Hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A iniquidade se espalhará também. Aliás, desculpa, isso aqui é tão forte, versículo 12. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos pegar esses dois versículos, né? Primeiro, o 12, tá? Aqui tem um princípio, tá? Tem um princípio e tem uma mensagem para nós. A iniquidade se espalhará também e o amor vai se esfriar. Nós vivemos no meio de tantas iniquidades, num mundo tão iníquo, que isso tem esfriado o nosso amor, a nossa caridade, a nossa capacidade de amar uns aos outros. Não permita que a iniquidade fale mais alto na sua vida, mas o amor de Deus, que ele prevaleça para perseverarmos até o fim. Muito bem, esteja conosco agora o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este trecho hoje que estudamos do Evangelho de São Mateus, o capítulo 24, ele abre uma sessão nova, a última sessão do Evangelho de São Mateus, chamada de Sermão Escatológico. Então, primeiro Jesus vai falar da escatologia, eschaton, em grego quer dizer o que vem pelo fim, o que termina, o que conclui, e por isso está falando de coisas sobre o fim dos tempos. E depois, então, nós veremos o fim também, os últimos dias, os últimos tempos da existência humana de Jesus aqui antes da ressurreição. Isso é importante demais estar diante dos nossos olhos. E várias coisas são colocadas aqui por ele, coisas que, obviamente, ele não poderia dizer no futuro, porque não estaria presente. E ele fala da possibilidade de falsos cristos, falsos ungidos, falsos messias. E do que Jesus está falando? Bem, essa realidade ela pode ser aberta em dois sentidos. Um falso Cristo, que quer dizer alguém que tem pretensões messiânicas, buscando identificar-se com aquele que é o Messias, ou seja, ungido, o esperado ali, para que possa então conduzir o povo. Isso é muito perigoso, especialmente porque quase sempre os messias estão relacionados, falsos messias assim, estão relacionados a uma espécie de mudança no contexto social, político desse mundo. Isso é muito perigoso, porque mostra para a gente que a esperança verdadeira que Deus nos conduz, que é aquela de um dia estarmos no céu, para sempre ali com Ele, nós tentamos realizá-la nesse mundo. Mas nesse mundo tudo acaba por ruir, não tem uma coisa boa que surja que dure para sempre. Você constrói uma casa, ela é linda, daqui a um tempo tem que fazer manutenção, tem que arrumar, porque senão ela estraga mesmo. Enquanto que no céu as coisas não funcionam dessa forma. E essa é a grande necessidade da atenção aqui. Um falso Messias, como é o caso aqui, é diferente de um anticristo, porque um falso Messias é só alguém que se propõe a identificar-se com o salvador da situação e não precisa estar tentando ocupar o lugar de Cristo. Às vezes nós temos pessoas que fazem isso dizendo que estão a serviço dele e na verdade não estão, porque é ou pacote fechado ou nada. Então não adianta simplesmente dizer o nome de Jesus, citar o nome de Jesus. É ele que estabeleceu uma regra que é pela árvore. Aliás, pelos frutos conhecereis a árvore, porque a árvore mostra a sua autenticidade através dos seus frutos. Se os frutos não existirem, não sigam, porque no fundo nós estamos diante de uma falsa pretensão de ser alguém, o Messias. Agora, ser anticristo é um pouco diferente. O anticristo é aquele que luta contra o Cristo, quer dizer, o aceita, mas deseja vencê-lo, deseja torná-lo sem sentido. E isso nós temos, infelizmente, muitas ideologias por aí, mesmo de falsos cristos, de anticristo, nós temos muitas ideologias por aí que tentam capturar a nossa boa intenção, a nossa boa disposição de sermos de Deus em favor de um projeto que às vezes de Deus não tenha nada. E é por isso que o caminho do discernimento é sempre aquele da oração e da proximidade, para observarmos bem as coisas e entender que nós enxergamos a aparência, mas Deus que vê o coração também nos conta o que de verdade existe em cada lugar. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, eu estou pedindo a mim e pedindo para todos os meus irmãos a graça da perseverança, a perseverança final, a perseverança que se alcança a cada dia sendo fiel ao Teu amor.
porque a iniquidade cresce sobre a terra, Senhor. A iniquidade que muitas vezes esfria o nosso amor, por isso eu peço, incendeia o nosso coração, incendeia a nossa alma com teu amor, Senhor, inflama o nosso coração, não para sermos inflamados no discurso, para sermos inflamados no amor, para que a nossa caridade não se esfrie, Senhor, diante dos desafios. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Ao teu nome, Senhor, toda exaltação, porque tu és o nosso Deus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muita paz de Deus no seu, no meu, no nosso coração, que a palavra de Deus continue nos dando a direção de como viver a cada dia. Eu te espero, então, no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.